Opa! Tudo bem, pessoal? Pedro novamente. Sejam bem-vindos ao canal. Eu estive pensando aqui, né? Eu fiz um vídeo alguns dias aí pra trás. Se vocês não viram, podem até clicar aí no card, né? Eu vou colocar aí na tela pra vocês. Sobre escolhas até 15 mil reais, né? Caso eu estivesse comprando meu primeiro carro e não tivesse, assim, nenhuma outra responsabilidade, só curtir mesmo e tal. E poder fazer um track day, alguma coisa assim. E fiz isso no contexto aí de Brasil, até 15 mil reais, né? Aí eu falei, bom, por que não fazer o mesmo raciocínio aqui pro Canadá, né? Aí foi isso que eu fiz, tá? Com base aí no valor do dólar hoje, né? O dólar canadense, que a propósito é diferente, né? Do dólar americano e tal. Ele tá valendo 3,70, tá? Em relação ao real. Então, 15 mil reais, se você converter, vai equivaler aqui no Canadá a 4 mil dólares, tá ok? Ok. Então, assim, nessa faixa de valor, você encontra aí a geração 5 do Golf, inclusive na versão GTI, tá? Mas o problema é o seguinte, procedência. Você não vai encontrar uma geração 5 do Golf GTI aqui impecável, tá? Você vai encontrar aí uma modificada aí, talvez já no terceiro dono, com uma condição mecânica aí bem duvidosa, tá? E a manutenção desses carros, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é barata, tá? Porque essa primeira geração dos motores 2.0 turbo, né, da Volkswagen e da Audi, ela é uma geração de motores aí que dá bastante manutenção, sim, e as peças não são tão baratas assim não, tá? Mas o que mais complica é a frequência de problemas que você vai ter que acabar lidando com eles, tá? Nesse caso aí, a primeira geração ainda tinha a correia dentada, não tinha a corrente, né, que veio depois. E esses carros, como eu disse, são modificados, já rodaram muito tempo aí com reprogramação e tudo mais. Então é um carro que, honestamente, eu acho que não seria a melhor das compras, tá? Então, assim, o que eu faria, o carro que eu pensaria como alternativa, seria a mesma plataforma, mas seria um Audi A3, tá? Um Audi A3 com o mesmo motor aí do Golf GTI e que enfrenta os mesmos problemas e tudo mais, mas tem uma grande diferença nisso aí. O Audi A3, você encontra aqui muitos deles, mas vários mesmo, sem alterações mecânicas, entendeu? Não sei, talvez pelo perfil de quem comprou esses carros na época e, e o perfil de quem comprou o GTI e tal, esses carros acabaram tendo um histórico aí muito diferente, eu tenho percebido isso, tá? A desvantagem que eu vejo do A3 é a seguinte, o A3 ele veio numas versões aqui, a gente é mais limitado inclusive do que no Brasil com relação ao A3, porque a gente só teve a versão 4 portas e praticamente todas elas completas, com teto panorâmico e tudo mais, tá? A gente até tem tem até várias opções, eu vi aqui no mercado, de A3 com câmbio manual, alguns até com a tração integral, tá? Mas a gente não teve duas portas, que eu acho até ali o mais bonito, porque esse quatro portas, ele é meio que uma perua e um hatchback misturado, né? Eu adoro perua, adoro hatchback, mas um negócio assim que é meio lá, meio aqui, é meio estranho, tá? Eu acho ele meio estranho, mas é uma base muito boa para quem
quem curte andar forte e tal, a única questão que eu vejo mesmo é o comportamento dinâmico dele, que é um carro mais pesadão e tal. E ele é bruto e tal, porque é turbo, torcudo, né? Por conta do turbo e tudo mais. Mas a manutenção não deixa de ser cara. A única vantagem dele em relação ao GTI é que você vai encontrar com mais facilidade carros com um histórico melhor, tá? Mas a vantagem acaba aí, e essa seria a minha terceira opção, tá ok? Eu não... Bom, mas aí que tá o pulo do gato, tá? Eu acho que a versão básica do Golf da geração 5, a gente teve ela aqui também. Ela veio com 5 cilindros, mesmo 5 cilindros que equipou o Jetta aí. E a gente teve esse carro aqui manual, tanto na versão de 150 cavalos, como na versão de 170 cavalos que veio em 2008 aqui, tá? E esse carro, o MK5, né, ele é um carro que ele é 33% mais rígido do que o MK4. Ou seja, ele é um carro mais, vamos dizer assim, mais próximo da realidade atual, né? Dos carros, em termos de estrutura, de rigidez e tal. Ele não é um carro muito arcaico em termos de construção. Então ele vai te dar um comportamento interessante, né? Caso você queira colocar um carro desse na pista. O problema dele é o seguinte: o câmbio dele é um pouco longo. Não é aquele câmbio assim instigante, tá? Eu já guiei uma Variant aqui da 170 cavalos manual, e apesar do ronco ser uma delícia, né, dos 5 cilindros ali aspirado, o câmbio dele ele é um pouco longo demais para o meu gosto, tá? Agora, o que eu faria, né? Eu faria o seguinte: um carro desse aí, ó, na hora que você for precisar trocar a embreagem, eu colocaria um volante de motor aliviado, para já poder ter um giro um pouquinho mais, ter uma facilidade maior para subir giro, entendeu? Porque esse carro tem muito torque em baixa, então por mais que perca-se um pouquinho de torque ali, não vai fazer diferença, porque esse carro é muito torcudo. E o interessante é o seguinte: esse carro, a potência e o torque dele são praticamente a mesma potência e torque de um Golf GTI da geração anterior, entendeu? Então o Golf básico aqui, que é os 5 cilindros, né, aspirado, é um carro que tem um motor muito forte. O único porém que eu comentei é o câmbio, que é muito longo, né? Então, assim, por isso que eu faria aquela alteração que eu comentei com vocês do volante do motor, né? Uma coisa mais simples assim, que talvez ajudasse um pouco, tá? E tem reprogramação para esse carro também, tá? Esse carro aqui, ele até que é surpreendentemente, vamos dizer assim, capado de fábrica, tá? Com programação, esse carro chega aí, acho que é mais ou menos 170 de roda aí, com filtro, escape, né? Não apenas a reprogramação, tá? Reprogramação mais alguns botões lá, um coletor de admissão. Você consegue chegar em mais ou menos uns 170 cavalos de roda, tá? Resolvi gravar esse final do vídeo aqui numa outra ocasião, né, numa outra oportunidade, porque eu tive pensando um pouco mais e acabei mudando a minha primeira opção, sabe? Eu tinha pensado inicialmente, vou falar para vocês aqui, no Civic SI como primeira opção, tá? Acontece o seguinte: nessa faixa aí de $4.000, muito complicado você encontrar um Civic SI em boas condições, assim. Você vai encontrar, às vezes, até carros com mecânico original e tudo mais, mas o problema é o seguinte: às vezes 300 mil quilômetros rodados, 270 mil quilômetros rodados, e sempre alguma coisa para fazer que às vezes o próprio anunciante já deixa aberto, né? Eu, por exemplo, encontrei um anunciado $3.700, 2007, com 200 eu vou colocar aí para vocês, não lembro se era 270, 230 quilômetros rodados, algo assim. Mas com a suspensão para fazer, entendeu?
mas original de mecânica e tudo mais, um carro legal até. Só que aí, o que eu pensei é o seguinte, nessa faixa de preço, mais fácil encontrar vamos dizer assim, um concorrente um pouco mais velho aí do Civic SI, que seria o Celica ou o Corolla XRS, tá? Por quê? Eles têm um motor 2ZZGE, que é o mesmo que veio inclusive nos Lotus Elise, né, por algum tempo. É um motor girador e que a partir ali de um pouco depois do VTEC, no caso do Toyota, do motor do Toyota, porque o VTEC ele costuma, original de fábrica, abrir, vamos dizer assim, né, a 5.800. O 2ZZ GE da Toyota normalmente é 6.600, se eu não estou enganado, tá? Então ele vem um pouco mais tarde. Mas isso aí você consegue também alterar com reprogramação e com alguns bolt-ons, assim, algumas modificações simples, assim, nada muito absurdo, no máximo um intake, um escapamento feito e tal. Tem gente tirando 200 cavalos de roda desses carros, entendeu? E eles são mais baratos que o Civic um pouco, tá? Porque você consegue... Eles não têm tanto aquele apelo do Civic, o interior deles é bem mais ultrapassado, não tem aquele interior bacana e tal do Civic e tudo, então acaba sendo um carro mais barato, você consegue encontrar. E tem um outro detalhe a favor, principalmente do Celica. O Celica tem 10 cavalos a mais de fábrica na versão GTS, não na GT. A GT tem o mesmo motor do Corolla de 1.8 VVTi, né? De 140, 136 no Brasil, aqui ele teve 140 cavalos, se eu não estou enganado. Mas o 2ZGE, que veio na versão GTS, no Celica são 170 cavalos, aliás, 180, e no Corolla são 170, no XRS, né? Mas a vantagem, principalmente do Celica, é o peso, baixo peso. Ele pesa 1.100 kg na versão GTS, já com esse motor aí girador, né? Ele não tem tanto torque embaixo, assim, a mesma pegada do Civic em termos aí de motor, né? E ele tem em relação ao Civic, ele, pelo que eu andei lendo, eu não cheguei a guiar, pelo que eu andei lendo, ele tem uma suspensão um pouquinho mais mole, vamos dizer assim. Ele não tem aquela suspensão afiadíssima que o SI tem de fábrica, né? Então esse é um ponto negativo, mas ainda assim eu acho que é um carro que seria uma escolha melhor, porque é um carro que você consegue encontrar em boas condições e na faixa de 2.000 a 3.000 dólares, ou seja, ainda sobra uma graninha para manutenção, para às vezes até preparar um pouco, né, o carro. Pelo que eu comentei, ele tem aí já a vantagem de ser quase 100 quilos, ou mais de 100 quilos mais leve do que o Civic SI, né? Que aqui veio, como eu comentei, na verdade eu não comentei, mas o Civic SI aqui ele veio em versão única, tá? Então ele veio no cupê, com teto e tudo. Com teto solar, veio com o VSA, que é um diferencial eletrônico, que é bacana, é uma vantagem para o Civic também nesse sentido. Eu preferiria, no caso, pegar um Celica aí, vamos dizer, por 2.000 dólares e investir o restante no Celica. Teria um pouco mais de... E é um carro que é também um pouco mais, vamos dizer assim, o pessoal não espera tanto de um Celica, apesar de ele ter aquele design meio que lembra assim, vai lembrar o Gran Turismo, né? Na hora que vou colocar uma foto aí, vocês talvez se lembrem dele pelo Gran Turismo. Ele tem um design agressivo e tal, mas é um carro que as pessoas acho que não esperam muito dele, né? Em termos de desempenho. E na verdade ele na versão GTS ele tem um motor que é realmente muito, mas muito bom, entendeu? Então essa seria a minha primeira opção, é por isso que eu resolvi refazer aqui, porque eu tinha falado no dia que eu gravei dos outros dois e tal, na verdade eu gravei os 3, né? Mas aí eu mudei de ideia com relação ao que de fato eu acho que eu compraria nessa faixa de preço aí, né? Pra brincar por aqui. Tá certo? Pessoal, só
só um adendo aí, né? Eu não comentei aqui de BMW e tal, não comentei de Miata e tal, porque esses carros, eles estão assim, levemente acima ali dos $4.000, tá? A BMW, eu tenho um problema, você até encontra algumas abaixo de 3, assim, várias, mas a BMW, eu não compraria uma BMW dessas aí. Eu compraria talvez ali até uma E36, se eu encontrasse alguma, tá? Porque aí já o bloco ainda vai ser um bloco ali de ferro, tá? Porque um bloco de alumínio ali, se você pega um carro desse que teve um histórico aí de superaquecimento e tal, um carro desse aí já vai estar com desempenho comprometido, tá? Totalmente comprometido, porque não tem conserto, né? Um bloco de alumínio. Apesar de pelo menos assim, não um conserto que vai deixar o carro do jeito que era antes, tá? E aí a partir da E46, com exceção das M3, com exceção das Z3M, que são carros aí colecionáveis, carros caros, né? Que tiveram bloco de ferro e tal. Todos os outros são de alumínio. Então, assim, BMW só se eu encontrasse uma E36, mas elas são difíceis de achar aqui. Principalmente abaixo de 4.000, se tiver em condição muito boa e tal. Você vai às vezes achar um carro aí já meio que apodrecendo de ferrugem, né? Normalmente ali na caixa de roda, no porta-malas, talvez ali perto ali do paralamas, aqueles pontos de ferrugem clássicos aí da E36, que aqui eles ficam mais evidentes por conta do sal, né? Por conta das condições aqui do clima aqui no Canadá, tá? E o Miata, mesma coisa, você vai encontrar, você vai encontrar uns mais apodrecidos mesmo, sabe? E pelo mesmo motivo. Mas o Miata já tem a vantagem de ter um motor assim mais, né, uma mecânica mais simples, mais barata e tal, peças mais baratas, mas mesmo assim é um carro que infelizmente, né, apesar de ser tração traseira assim como a BM, ele não tá nessa faixa de preço aí de $4.000, você não acha coisa muito legal não, tá? Por isso que eu comentei só todas as opções que eu comentei são tração dianteira mesmo, tá ok? E outra coisa que é bom pontuar, né? $4.000, eu coloquei $4.000 porque eu fiz a conversão dos 15.000, né? Vamos supor que deu a louca aí em você resolveu vir para cá, para o Canadá, não comprar um carro e tal, e o que você tem é isso, R$15.000 é o que você vai ter aqui, $4.000. Porque se eu for levar em conta o poder de compra aqui, aí vai ficar meio que muito diferente a situação, entendeu? Porque $4.000 aqui é um pouco mais do que 2 salários mínimos, tá? E um pouco mais do que 2 salários mínimos no Brasil não chega nem a 3.000, né, reais. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, se eu for considerar, sei lá, o salário mínimo a R$1.000 por aí, são 15 salários mínimos. Aqui seria 15 vezes $1.500. Ou seja, você compraria carros aí que no Brasil custariam aí mais 100 mil, por aí, entendeu? Nessa faixa de preço. Tá bom? Só pra esclarecer aí, porque às vezes as pessoas vão achar, foi injusto, eu não devia ter feito assim, não devia ter feito assado. Eu fiz assim, eu posso até fazer mais eventualmente um com $15.000, pra vocês terem uma noção boa, né? Dessa diferença, tá? Tá ok? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo.